Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém? Pai querido, fale conosco, Senhor. A nossa fé, Pai, depende da tua palavra. A tua palavra não só produz, mas a tua palavra mantém a nossa fé. Está escrito que nós somos daqueles que creem para a manutenção e para a preservação da alma. É o que está escrito na tua palavra em Hebreus, no capítulo 12. Obrigado, Senhor. Fale conosco nesta noite. Abra o nosso entendimento e dá-nos, ó Pai, uma porção preciosa da tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Digam todos amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Pode se sentar, irmãos. Essa expressão, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois. Essa expressão, ela é tipológica, né? Porque Moisés agora estava morto, e Moisés representa também a lei. A lei não pode introduzir ninguém ao descanso. Mas agora Deus levanta Josué, que significa Salvador, que é também um tipo de Cristo. Assim como Moisés é um tipo, né, permita-me usar o termo símbolo, né, que símbolo se usa mais para objetos, né, para pessoas se fala tipo, né, é um tipo de Cristo. Assim Josué também é um tipo de Cristo que nos introduz ao descanso e que nos leva às conquistas da nossa vida espiritual. Irmãos, Deus havia feito promessa, e a promessa foi feita com juramento. Tanto é que Deus disse: a terra que eu jurei que eu daria a seus pais. Havia um juramento, havia uma promessa com juramento. Irmãos, a palavra de Deus é tão certa e tão poderosa que Deus jurou por ela. Amém? Está escrito que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. O apóstolo Pedro diz que nós temos a palavra de Deus como âncora firme da nossa salvação. E nós sabemos que nesse
caso aqui era um juramento de dar a terra de Canaã, lá no remotíssimo passado da história. Mas toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é para nós o bojo das promessas benditas de Deus. Toda a Escritura para nós é divinamente inspirada. E por ela nós fomos salvos, por ela nós nos mantemos hoje na fé, e por ela nós caminhamos, e por ela nós seremos levados para a eternidade, estaremos para sempre. Nós, na verdade, temos uma esperança, e essa esperança é a Bíblia. Aleluia. Amém? A nossa esperança está calcada nas Escrituras Sagradas. Sem a palavra de Deus, a nossa alma, e eu quero que você ouça muito bem isso, porque isso vale para você. Muitas vezes você pode estar em lágrimas, muitas vezes você pode estar também em fogo cruzado ou fogos cruzados. Muitas vezes você pode estar passando um momento de adversidade, de tribulação, de angústia. Mas existe um Deus que está sentado no trono, esse Deus falou. Esse Deus abriu a sua boca, Deus ecoou através das Escrituras. E a sua palavra é o seu juramento. Como eu disse nesse caso aqui em Josué capítulo 1, versículo 6, ele diz: eu jurei, estava falando especificamente da terra de Canaã. Mas a verdade é que Deus, nas Escrituras, Ele falou com a humanidade. E nós temos a palavra de Deus como âncora firme. Como disse Pedro, como uma candeia que ilumina na escuridão. Nós devemos descansar à sombra da palavra. Devemos ser vibrantes na nossa fé. Devemos ser gigantes na fé. Glória a Deus. Humildes, sim. Quebrantados, insignificantes no ego. Devemos ter o nosso ego fuzilado, crucificado, aniquilado. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Sim, nesse sentido devemos ser cada dia menos, cada dia menor, e cada dia menor até que desapareçamos, até que nós sejamos totalmente aniquilados no nosso ego. Mas nós devemos ser gigantes na fé. Aleluia. Nós devemos proclamar ao mundo que nós servimos o Deus vivo. Aleluia. Nós devemos proclamar ao mundo que nós não somos cidadãos comuns. Nós somos cidadãos especiais. Porque nós marchamos, nós palmilhamos sobre a terra, mas com os olhos na eternidade. Nós caminhamos num mundo hostil, num mundo de adversidade, no mundo onde Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós caminhamos em momentos e situações adversas, difíceis, mas nós não caminhamos como um povo sem esperança. Nós caminhamos como um povo que tem uma esperança gloriosa. E a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é aquilo que Ele abriu a sua boca e falou. Não só nos evangelhos, no seu ministério terreno, mas quando Ele na eternidade falou, quando Ele no antigo passado usou a boca dos santos profetas, e também dos sacerdotes e dos reis que falaram na autoridade dele, e no Novo Testamento usou os apóstolos, os evangelistas, os pregadores. Tudo que Ele falou para nós está na sua palavra, e para nós é um juramento bendito. E nós devemos, não obstante passarmos por momentos difíceis, mesmo que passemos por situações das mais desagradáveis, das mais terríveis que possamos enfrentar, nós devemos saber que a palavra de Deus para nós é a nossa bússola, é a nossa âncora, é a nossa firmeza gloriosa e bendita. Sem a palavra de Deus nós estaríamos à deriva, como uma embarcação sem rumo,
em meio às ondas bravias, em meio ao mar revolto, a tormenta, tempestade em alto mar. Mas a palavra de Deus para nós, ela nos dá segurança. Porque mesmo que a noite seja escura, mesmo que a noite, além de escura, seja uma noite chuvosa, tempestuosa, mesmo que nós não enxerguemos nada na nossa frente, mas a bússola vai continuar apontando, vai para aquela direção, continua naquela direção. Aleluia, como diz um cântico, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que nós devemos, a palavra de Deus diz que a nossa vereda, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais, até um dia ser luz perfeita, até ser dia perfeito. Assim nós vamos caminhando, assim nós vamos caminhando na presença de Deus. Irmãos, nós não somos cidadãos comuns. Nós palmilhamos por esta terra, mas com os olhos voltados para a eternidade, voltados para aquilo que o nosso Josué, o Josué das nossas almas, Jesus Cristo, aleluia. Ele é também o nosso Moisés, porque ele nos deu a sua lei, a sua palavra. Aleluia. Mas ele nos introduz no descanso, aleluia. E ele tipologicamente é apontado pela vida de Josué. E nós podemos andar e caminhar segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios. Podemos andar de valor em valor. Podemos ter a esperança eterna. Podemos saber que, como eu já disse, por mais adversas que sejam as lutas, por mais difícil que seja o tempo, nós temos uma âncora forte, nós temos uma candeia que ilumina na escuridão. O apóstolo Pedro diz que nós devemos atentar com mais diligência para essa candeia, porque o ser humano tem dificuldade de atentar para essa candeia, para essa lamparina, para essa luz. O ser humano tem dificuldade. Desde que os nossos pais desobedeceram lá no Jardim do Éden, o ser humano sempre teve dificuldade em obediência. E Deus quer que nós sejamos obedientes à palavra. Que nós não desviemos dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque não existe vitória divorciada da palavra. E nós vemos aqui, como eu disse, eu seria breve, talvez a mensagem não vai dar nem 20 minutos, não sei nem quanto eu já preguei, mas talvez uns 10 ou 15 já, mas será pouco tempo a mensagem de hoje. Mas a verdade é que Deus, ele vem para Josué e ele ratifica a vitória, ele confirma. Ele diz para Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Amém? Amém. E você crê que Deus é contigo assim como ele foi com os santos no passado? Amém. Volto a dizer, aqui é um caso específico de introduzir, colocar o povo na terra de Canaã. Mas a verdade é que nós também somos filhos de Abraão. Nós também estamos inseridos na fé. A nós também foi proposta uma carreira. A carreira que nos está proposta, está escrito lá em Hebreus. Amém, irmãos? Então Deus ratifica, Deus ele confirma. Preste bem atenção em mim, não deixe a sua mente ir para outro lugar. Para que a palavra processe bem aí e alimente. Ela só se torna alimento quando ela processa raciocínio, quando ela linka. A palavra de Deus não pode ser coisa avulsa, ela tem que fazer sentido dentro do coração da pessoa. Amém, meus irmãos? Amém. Então Deus, ele ratifica, ele confirma a promessa, e ele confirma então que assim como que ele havia jurado, e que assim como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. E ele diz: ninguém poderá se manter diante de ti. Olha que Josué estava ainda com um povo, ainda não era um povo militar, né? Não tinha
já tinha assim alguma expressão de exército, né? Porque eles tinham 40 anos já no deserto, mas ainda não tinha uma formação militar. E Josué estava diante de povos dificílimos, armados, capacitados. Tanto é verdade que os espias ficaram, né, assustados. Não é isso que diz a palavra? Ficaram assustados com os gigantes da terra. Mas Josué, Deus confirma com ele e diz: olha, ninguém poderá se suster diante de ti. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É maravilhoso saber que Deus não nos deixa e não nos desampara. Amém? Deus não desampara os seus filhos. Deus cuida de nós. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Quando alguém teme a Deus, Deus se compadece dessa pessoa. Você tem essas marcas na sua vida? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você se sente especial para Deus? Irmãos, eu sempre me senti especial para Deus. Às vezes eu fico fazendo uma retrospectiva. Depois que você começa a descer a montanha, na vida você vai subir. Depois que você começa a descer, chega uma idade que você já começa a descer, de vez em quando você olha um pouco no retrovisor e dá uma olhadinha na sua vida. E eu, todas as vezes que eu dou uma olhadinha no retrovisor, eu tenho gratas lembranças do que Deus fez por mim. Cuidados, tanto megas cuidados, né, coisas gigantescas, de livramentos, de condução de vida, dirigir para cá, para lá, até de coisas pequenas. Né, às vezes lembro de coisas pequenas e falo, é impressionante o cuidado do Pai. Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Amém? Está certo que a Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Amém, irmãos? Amém. O verdadeiro servo de Deus, ele não ambiciona coisas altas. Eu sei que isso parece contrário ao evangelho que se prega hoje, né? Porque o evangelho que se prega hoje é o evangelho da auto-autenticação. De que a pessoa tem que decolar, sonhar alto, e ela tem que viver como príncipe, como aquele conquistador, mais do que Alexandre o Grande. E tem que ser isso, tem que ser aquilo. E o evangelho vem na contramão dizendo: quer vir após mim? Olha o convite. Quer vir? Quer. Né? Só que não tem. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga. Irmãos, o evangelho é bem diferente, não é? Do que se fala hoje. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que nós devemos nos acomodar às coisas humildes. Que Deus, Ele dá graça. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E a Bíblia até diz: se a vossa riqueza aumenta, não vou perguntar se a sua riqueza está aumentando, tá? Mas se estiver aumentando, sua riqueza, divida comigo. Se a sua riqueza estiver aumentando, diz a Bíblia, não ponhais. Se a vossa riqueza aumenta, não ponhais. Não vou trazer para o teu, né? Se a tua riqueza aumentar, não ponhas, não coloques nela o teu coração. Amém, irmãos? Porque a nossa verdadeira riqueza está lá no céu, nas ruas de ouro. Amém? O mar é de cristal, as ruas são de ouro. Eu nunca vi coisa igual. Aleluia. Alguém pode dizer: mas o senhor não viu? Eu vi. Como isso? A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem passou pelo coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o outro versículo diz: mas Deus já nos revelou. Aleluia. Essa parte que as pessoas não entendem, pensam que é só a eternidade. Você sabia que quem anda com Cristo, irmãos, já antevê o gozo eterno? Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus.
Pelos olhos da fé você já pode ver as ruas de ouro. Mar de cristal. Aleluia. Você vai falar assim, pastor, eu vejo sim, glória a Deus, eu vejo assim meio ofuscado, está meio ofuscado. E eu digo exatamente assim que eu vejo também, ofuscado. Só que lá nós vamos ver-os exatamente como é. E será infinitamente melhor, maior do que aquilo que a gente imagina. Mas Deus já revela no nosso coração. Se lá no céu a rua é de ouro, imagine a casa. As ruas aqui de Piracicaba, difícil, né? Parece que está em guerra. Né? O Japão enfrentou 2 bombas nucleares. Enfrenta terremotos todos os dias quase. E eu nunca fui lá, mas dizem que as ruas lá são como tapete. Se eles vierem aqui e falar, vocês estão em guerra, em quanto tempo já vocês estão em guerra? Quantos terremotos estão acontecendo aqui nessa cidade ou nesse país por dia? Né? Mas lá no céu, irmãos, as ruas são de ouro. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você se anima quando prega do céu? Amém? Amém. Porque às vezes a pessoa está não só com os pés na terra, mas está com todo o coração na terra. O pastor fala do céu, não me diz respeito. Agora, quando a pessoa tem desejo do céu, ela glorifica a Deus quando ela ouve falar do céu. Porque a Bíblia Sagrada diz que aonde estiver o tesouro da pessoa, ali estará o quê? O coração dela. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O seu tesouro está no céu? Amém. Então diga graças a Deus. Graças a Deus. E para concluir, irmãos, Deus ele ratifica então a promessa para Josué de ser com ele, assim como ele foi com Moisés. Mas nessa confirmação, Deus ele promete a bênção, a vitória, o estar com ele, mas com pelo menos 2 condições aqui. Tem outras, mas pelo menos 2 que nos saltam diante dos olhos. A primeira era que a vitória deveria ser com determinação e com esforço dele. Amém? Amém. Esforça-te, tem bom ânimo. Amém? É a parte dele. Amém, irmãos? Ele deveria se animar. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Paulo diz, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabia que a tristeza, quando se apodera do coração da pessoa, adoece até os ossos. A pessoa tem que se alegrar em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então a vitória seria com a vitória, mas não sem determinação, sem esforço. Ele diz, esforça-te, tão somente esforça-te. Deus fala ali no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E ele bate nesta questão de que no coração de Josué deveria haver um esforço consciente. Saber que quando nós nos esforçamos na nossa fé, Deus nos capacita. Amém? Amém? Amém. Paulo era um apóstolo esforçado? Era esforçado ou não era? Os apóstolos eram todos homens esforçados? Eram esforçados. Jesus era uma pessoa esforçada? Com certeza. Esforço perfeito e glorioso. Jesus, ele era esforçado. Deus quer que nós sejamos esforçados na nossa caminhada. Porque a promessa foi feita com juramento. Toda esta palavra é para nós a bússola. Só que nós não podemos estar diante dela, nos comportar diante dela com desânimo. Mas devemos entrar com ânimo, com prontidão de espírito, de mente, e dizer, eis-me aqui, Senhor, estou pronto para te obedecer. E a segunda questão, além do esforço, além da determinação, a vitória que Deus ratificou para Josué, foi uma vitória com obediência. Além do esforço dele, deveria ter obediência. Isso está explicitado no versículo 7 e 8.
Diz assim, tem bom ânimo, né? Depois, tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, ou seja, obedeça, para que prudentemente te conduzas. Se você quiser se conduzir prudentemente, ande pela palavra. E depois o versículo 8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, irmãos, não se aparte não só do coração, mas não se aparte do quê? Da onde está escrito? Da boca. Creio que tem que citar a palavra, falar a palavra. Amém? A palavra tem que estar na boca da pessoa. Óbvio que tem que estar lá no coração, tem que estar regendo a vida da pessoa. Mas o nosso falar deve ser segundo as Escrituras. Amém? Então diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela. Medita nele, né, no livro. Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E se isso acontecer, irmãos, farás prosperar o teu caminho. Amém? Prudentemente te conduzirás. E daí Deus ainda faz uma pergunta retórica. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Novamente Deus fala do esforço. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você se sente beneficiário dessa palavra de Deus a Josué? Amém? É óbvio que Deus disse aqui coisa específica para Josué, como líder agora do povo, para introduzir aquela geração de hebreus ali na terra de Canaã, mas esta palavra foi escrita para nós. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então esta palavra é para mim. Amém, irmãos? É óbvio que eu preciso aplicar essas verdades no sentido espiritual para mim. Porque eu não tenho uma Canaã física para conquistar. Certo? Mas eu tenho uma Canaã melhor e maior, que é o meu caminhar com Cristo, que começa aqui e termina, começa aqui e continua, na verdade, na eternidade com Cristo. Amém? E para isso eu devo seguir o general que é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo poderá subsistir diante de nós, porque Jesus não só nos salvou, não só nos tirou do Egito, tipificado por Moisés, mas Ele também nos introduz no descanso dele, tipificado por Josué. Jesus é tanto o nosso Moisés celestial, quanto o nosso Josué celestial. Amém? As pessoas do Antigo Testamento, no caso, esses dois personagens do Antigo Testamento, são apenas tipos ou sombras de Cristo, porque Cristo é o maior, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus para nós é tudo, amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Diga Senhor Jesus. Eu quero ser fiel. Eu quero andar pela lâmpada da tua palavra. Eu quero atentar para esta candeia que ilumina na escuridão. Eu quero andar, Senhor, de valor em valor. Quero estar diante de Ti. Quero viver, meu Deus, não como um cidadão comum, mas como um cidadão do céu, como alguém que está em terra estranha, como um forasteiro, como um peregrino que caminha em direção a uma pátria maior, a uma cidade celestial, porque é assim que a tua palavra em juramento me ensina. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração. Amém. E amém, Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplauda Ele.
Bem forte. Aleluia.